Olá, bom estarmos aqui nesse lugar onde Deus tem nos dado a oportunidade de juntos poder ensinar e poder aprender da sua palavra. E eu desejo mais uma vez poder compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho visto na palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar sobre a sua vida, isso vai te edificar, isso vai te fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos aqui em busca de conhecer mais sobre o nosso Deus, fazendo a pergunta quem Deus é. E temos encontrado muitas respostas até aqui e hoje juntos nós encontraremos mais uma resposta sobre quem Deus é. Hoje a resposta que nós vamos procurar, que nós vamos buscar na palavra de Deus é que Deus é consolador. Então eu desejo que o seu coração seja aberto nesse momento e que você possa receber as palavras preciosas do Senhor em nome de Jesus. Eu fui buscar o significado, como sempre eu gosto de fazer quando nós estamos estudando, para que a gente possa entender mais o que aquela palavra quer dizer, e quando a gente busca o significado e entende aquele significado da palavra, nós conseguimos entender melhor aquilo que o Senhor está dizendo a respeito daquele assunto. Então eu fui buscar o significado da palavra consolador, e na nossa língua, no português, consolador significa que ou o que traz consolação. O significado da palavra consolação é alívio dado à aflição, à dor de alguém, pessoa ou coisa que consola. Consolação é sinônimo de alívio, conforto e refrigério. Já nas Escrituras, o consolador tem um significado de alguém que foi chamado para o lado de alguém. A palavra significa um mediador, confortador, ajudador, advogado e conselheiro. Então, só olhando para esse significado da palavra, a gente vai poder entender agora o que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito dessa verdade de quem Ele é. Vamos junto comigo ver o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco." Nesse primeiro verso aqui, quando eu estava meditando e pude encontrar o que significa o Consolador de uma forma mais profunda, eu pude entender que quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre o outro Consolador, ele diz assim com esse significado. Outro aqui significa alguém além de. Outro da mesma espécie. A palavra mostra semelhanças, porém diversidade de operação e ministérios. O uso que Jesus faz para enviar outro Consolador equipara-se a alguém além de mim e em adição a mim, mas alguém como eu. Na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente com vocês. A vinda do Espírito garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. Então aqui, quando nós lemos o capítulo 14 de João, nós começamos a observar que Jesus ele está falando para os seus discípulos que está chegando o momento dele de partir, está chegando o momento dele de terminar a sua missão aqui na terra. E a reação dos discípulos foi ficar com medo, os discípulos começaram a ficar tristes, eles começaram a ficar abatidos por ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, porque a compreensão deles a respeito daquilo que Jesus veio fazer era uma compreensão que eles acreditavam que seria naquele momento, que Jesus traria a manifestação do reino de Deus literalmente naquele momento, que Jesus não precisaria morrer, tanto que um dos discípulos tentou impedir até o Senhor, mais para frente de morrer, enfim. Então nós vemos que os discípulos não estavam compreendendo, eles não tinham condições de compreender perfeitamente aquilo que o Senhor estava dizendo para eles. E então aqui o Senhor estava explicando para eles, dizendo, eu vou, é necessário que eu vá, a gente vai ver outros versos que falam sobre isso, mas ele está dizendo assim, eu vou e eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir para o Pai, e o Pai dará o outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. E esse outro era o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é alguém que veio para poder continuar fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. Na verdade, Jesus veio para cumprir a sua missão e ele fez isso muito bem, só que haveria necessidade da continuação. Só que nós olhamos e pensamos e vemos que Jesus tinha uma limitação. Jesus tinha um corpo físico e nós vemos que o ministério dele foi ali basicamente, e resumido ali dentro do território de Israel. Ele não pôde sair para ir para as outras nações, ele não pôde sair daquele lugar, ele ficou restrito ali, primeiro naquele lugar. Então nós vemos que
que ele tinha limitações, mas agora com o Espírito Santo vindo, o Espírito Santo agora não teria mais a limitação de um corpo somente para poder fazer com que a obra de Deus acontecesse, para poder propagar a obra de Deus e fazer o reino de Deus avançar. Agora o Espírito Santo, sendo um Espírito, poderia habitar, né, junto com os cristãos, habitar com cada um dos diferentes lugares e poder fazer coisas maiores, alcançar ter um alcance muito maior do que Jesus poderia ter ali fisicamente falando. Então, quando Jesus está falando, eu vou enviar o outro Consolador, ele está dizendo, eu já sou o Consolador, eu vim como Consolador para vocês, mas eu vou enviar o outro, mostrando que o Espírito Santo também é o Consolador. Então, eu quero olhar com vocês outros versos que vão confirmar essa verdade de que o Senhor é Consolador. Olha o que diz em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26 diz, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7 diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Então nós olhamos para esses textos aqui de João e vemos o testemunho, as palavras falando a respeito do Consolador. Então nós vemos que o Consolador, ele é alguém que vem para confortar, é alguém que vem para aliviar a dor, é alguém que vem realmente para trazer refrigério. E o Senhor está mostrando aqui através da palavra que não somente Jesus era o Consolador, que não somente o Espírito Santo é o Consolador, mas que tudo isso parte também do Pai. Então aqui nós vemos algo precioso a respeito do nosso Deus, que é um Deus único, um Deus só, porém um Deus que se manifesta de três formas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma família, em uma comunidade, em uma unidade, em uma harmonia incrível, porque eles fazem tudo o que eles fazem juntos, mas cada um agindo da sua maneira. Então aqui nós vemos que Consolador significa que o Senhor vem como Consolador para poder nos ensinar todas as coisas e para poder nos fazer lembrar de tudo que Ele tem nos ensinado. Por quê? Porque nós olhamos e vemos pela palavra de Deus que alguém se levantou com uma mentira contra o Senhor. Alguém quis colocar uma interrogação em quem Deus é. Alguém quis colocar em dúvida aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Então nós sabemos pela Escritura que Satanás se levantou e conseguiu arrastar com ele a terça parte dos anjos e eles se levantaram em mentira para tentar contrariar aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Então é necessário que o Senhor venha, que o Senhor venha como Consolador para poder ensinar todas as coisas, para poder ensinar o que é de fato verdadeiramente verdade e também para nos fazer lembrar, porque nós temos uma capacidade muito grande e incrível de esquecer aquilo que nós aprendemos. Então nós necessitamos de alguém que nos ensine todas as coisas, alguém que nos faça lembrar daquilo que já aprendemos para que a gente possa permanecer naquilo que é verdadeiro e naquilo que é correto e naquilo que é de Deus e naquilo que é bom. Consolador aqui, quando Jesus está falando para os discípulos, ele está explicando que ele vos enviaria esse Espírito, ele nos enviaria o Consolador da parte do Pai, mostrando que esse consolo ele vem da parte do Pai e que esse Consolador é o Espírito da verdade e daria testemunho a respeito da verdade. Testemunho por quê? Porque aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, aquilo que é de fato verdade, ele viria para testemunhar. O Espírito Santo é aquele que pode trazer as verdades de Deus, porque quem conhece Deus, senão mesmo o teu Espírito? Quem conhece o homem, senão o próprio Espírito do homem, mas quem conhece Deus, se não for o seu próprio Espírito? Então o Espírito de Deus, que a todas as coisas perscruta, a todas as coisas esquadrinha e examina, conhece toda a realidade da intimidade de Deus e vem testemunhar essa verdade. Então nós olhamos para isso e vemos o Senhor trazendo o Consolador para poder dar testemunho da verdade. A verdade que era, que é e que sempre haverá de ser. A verdade eterna. A verdade eterna do Senhor que nunca foi abalada, apesar que a mentira se levantou, as acusações se levantou, o adversário se levantou para tentar comprometer, para tentar afetar negativamente quem o Senhor é, mas nós vemos que o Deus na sua intimidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa família
de amor, essa família unida que tem uma harmonia incrível, eles não foram abalados, porque a Escritura diz que o mal não pode tentar a Deus, o mal não pode tentar ao Senhor. Então o Senhor não foi abalado por causa das mentiras que foram levantadas contra ele, mas o Senhor permaneceu sendo o mesmo. Mas agora ele está trazendo, o seu testemunho através do Consolador, tanto através do Cristo Jesus, como através do Espírito Santo, para poder testemunhar que de fato aquilo que eles são desde sempre, e isso vai ser revelado, isso vai ser confirmado, para que isso possa permanecer. Então nós olhamos e vemos que o Senhor está trazendo através do Consolador a verdade dele, porque é a verdade que liberta. Nós sabemos que a mentira, o engano trouxe opressão, trouxe um fardo pesado, trouxe realmente uma opressão da parte do nosso adversário contra a criação, trouxe uma opressão contra os seres humanos que aceitou essa mentira, como diz mesmo a Escritura, que o homem foi criado perfeitamente pelo Senhor, mas o homem que Deus criou justo, que Deus criou perfeito, deixou-se envolver por muitas astúcias e ilusões e acabou se entregando à mentira que foi sugerida a ele. Então nós vemos aqui o Senhor vindo com o Consolador para estabelecer a verdade, porque a verdade, ele diz que se nós a conhecermos, ela nos libertará. A verdade é o caminho, ela é o alicerce, e o Senhor vem com o Consolador para dar testemunho dessa verdade a nós, mostrando que nós somos uma peça fundamental na sua história, nós somos uma peça importante na sua história. Como diz o Senhor, fomos criados um pouco menor do que os anjos e coroado da sua glória, coroado com a sua imagem, a sua semelhança, para sermos uma extensão de quem Deus é. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em seu amor transbordante, nos criou para que nós pudéssemos ser a extensão, a multiplicação da sua glória, do seu amor, da sua vida. Então o Senhor, através do Consolador, está vindo e manifestando essa verdade. Olha o que diz em 2 Coríntios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Tessalonicenses 2,16 diz: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Esses outros dois versos revelam a verdade de que o nosso Deus é um Deus de toda consolação, no sentido de que o Senhor vai trazer uma consolação toda, uma consolação completa, uma consolação plena. Como falamos aqui, o mal, a mentira, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe morte, veio realmente para roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus criou. Mas agora o Senhor vem e Ele declara que Ele é o Deus de toda a consolação, que Ele vai consolar, Ele vai aliviar, Ele vai refrigerar, Ele vai vir de encontro para poder trazer essa completa consolação, uma consolação que vem da parte dele e que atinge de uma forma abrangente tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que foi afetado negativamente pelo mal. Então nós olhamos no outro verso e vemos que o Senhor, como esse Deus de toda consolação, vai trazer também eterna consolação. No sentido daquilo que nós falamos aqui, o Senhor é eterno e na sua eternidade tudo aquilo que Ele é nunca foi abalado. Mesmo que a mentira se levantou, nunca foi comprometido aquilo que Ele é, mas agora Ele está trazendo essa verdade e está estabelecendo essa verdade de uma maneira eterna, de uma maneira que nós podemos confirmar que realmente Ele era, Ele é e Ele continuará sendo para sempre. Eu quero trazer agora junto com vocês alguns outros versos que dão testemunho da consolação do Senhor através da sua palavra. Olha o que diz lá em Ruth, capítulo 4, verso 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Salmo 34:18 diz: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Isaías 57:18 diz: Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Lucas 22, 42, 43, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Filipenses 2:1 diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias.
Então nós olhamos para esses textos aqui, falando sobre os testemunhos de consolação que a própria palavra de Deus nos dá. No primeiro texto nós vemos aqui que o Senhor, olhando para a história de Ruth, olhando para a história de Noemi, nós sabemos que Ruth consolou Noemi, Noemi consolou Ruth, mas o filho de Ruth foi um consolo para a história de Noemi, porque ela já estava na sua velhice e aqui a vizinhança declarou essa palavra para ela, dizendo que aquele filho que estava nascendo seria um consolo para a velhice dela. Velhice aqui fala, do final da vida, fala de um momento onde se encontra em muitas limitações, muitas das vezes em dores, e muitas das vezes em lamentos, e muitas das vezes em arrependimentos. Mas aqui a Escritura está mostrando que Deus deu uma consolação para essa mulher que poderia terminar a vida dela muito mal. Deus deu uma consolação incrível para ela, deu um filho precioso para a nora dela, e esse filho trouxe consolação e restauração para ela. Então isso é algo incrível e é um testemunho da consolação, o Deus que mesmo na velhice vem para poder consolar e vem para poder auxiliar e trazer alívio às dores da velhice. Eu posso estar aqui comunicando com pessoas que se encontram nessa condição e nesse lugar de velhice, nesse lugar de limitação, nesse lugar de dores, muitas das vezes nesse lugar de lamento, de arrependimento, mas eu posso te dizer que o Deus de toda consolação também consola as pessoas na velhice e faz com que a velhice dela seja uma velhice melhor, seja uma velhice com qualidade de vida, e é isso que o Senhor mostra através desse verso. No outro verso aqui, o Senhor mostra como consolador é aquele que está perto dos que estão desanimados e daqueles que perderam a esperança. E isso é muito incrível, porque realmente o Consolador vem mesmo, e se você por algum motivo ficou desanimado, por algum motivo perdeu o seu ânimo, porque é verdade que as aflições do nosso tempo, as aflições do mundo faz com que a gente perca muitas das vezes o nosso ânimo, mas o Senhor disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou perto de você para poder te dar o bom ânimo, para poder te levantar e para poder fazer com que você tenha a esperança, a esperança naquilo que verdadeiramente se você pode esperar, que é em mim. O outro verso, muito interessante, diz aqui que o Senhor tem visto os nossos caminhos e nos sarará e também nos guiará, nos dando a consolação àqueles que choram. Isso é muito incrível, porque o Senhor está de olho e observando os nossos caminhos. Às vezes nós estamos sofrendo com algum tipo de coisa e nós chegamos a pensar que o Senhor não está olhando para nós, que aquele sofrimento não vai passar, que aquilo vai durar por toda a nossa vida. Mas fato é que o Senhor tem visto os nossos caminhos, o Senhor tem nos observado, o Senhor tem estado atento a tudo que está acontecendo em nós, e mesmo nas nossas feridas, nas nossas dores, nas nossas enfermidades, o Senhor está nos vendo, e o Senhor é aquele que pode sim nos sarar, pode sim nos tocar. A Escritura diz que o Senhor é o médico dos médicos. A Escritura mostra que o Senhor muitas das vezes Ele mesmo faz a ferida, mas é Ele mesmo que cura a ferida, e isso é muito interessante. O Senhor, como Consolador, Ele vem trazer essa cura, Ele vem trazer esse guiar ao caminho, Ele vem trazer essa consolação para aqueles que choram, mas para aqueles que são quebrantados, para aqueles que são humildes, para aqueles que nas suas aflições são humildes, são quebrantados e buscam o consolo da parte do Senhor. No outro verso aqui muito interessante, uma amiga minha, uma irmã do nosso meio compartilhou comigo, e ela com propriedade pôde falar isso para mim. A nossa irmã, ela perdeu a mãe dela e ela estava muito triste, sofrendo muito com isso, e ela pôde compartilhar comigo algo que tem falado no coração dela, e é justamente esse verso que Jesus aqui, que a Escritura fala sobre Jesus. E Jesus, num dos piores momentos da sua vida, num momento de muita dor, de muita angústia, de muita aflição, Jesus sofrendo muito, Ele chamou os seus discípulos mais próximos para poder vigiar e orar junto com Ele. Era o momento que antecederia o seu sofrimento, a sua morte, e ali Ele estava sofrendo, Ele estava angustiado, Ele pediu para o Pai passar dele aquele momento, se fosse possível. E o Pai não passou, mas Ele disse: seja feita a sua vontade. E ali Ele não pôde encontrar auxílio, Ele não pôde encontrar conforto e consolo da parte dos discípulos, porque os discípulos não puderam fazer isso. Os discípulos estavam dormindo, eles estavam com sono, eles não conseguiram ficar ali firmes. Mas a Escritura diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe que isso nos ensina e isso fala com a gente? Que muitas das vezes nós desejamos até ser consolado pelas pessoas, e não que Deus não use pessoas para nos consolar. É bem verdade que Deus usa pessoas sim para nos consolar, mas há momentos da nossa vida que as pessoas
pessoas, as melhores pessoas, aquelas que nós mais confiamos, elas não podem nos consolar. Tem momentos que as pessoas não podem fazer nada por nós, e é nesse momento em que nós somos chamados a experimentar o consolo que vem de Deus, o consolo que vem do alto, assim como Jesus experimentou, um consolo que vem de um anjo do céu tocando a vida dele e consolando ele de uma forma que ninguém poderia consolar. No outro verso aqui, diz que a consolação do Senhor é uma consolação de amor. O que move o coração do Senhor em vir aliviar uma dor. O que move o coração do Senhor em vir e refrigerar, aliviar, colocar as suas mãos e ajudar alguém é o amor dele. O amor, o desejo dele de compartilhar a vida leva o Senhor a fazer isso. Agora, nós estamos num breve estudo, e eu convido você, junto comigo, a pensar sobre essa pergunta. O que o Consolador quer de nós? De maneira prática, para nós entendermos o que o Senhor, como Consolador, quer de nós. Olha o que diz em Lucas 2,25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Romanos 15,4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15,5 diz, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 2 Coríntios 1,4 diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1,7 diz, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, respondendo a essa pergunta, o que o Consolador quer de nós? Eu vejo aqui que o Consolador quer que nós, na semelhança de Simeão, sejamos pessoas que espera a consolação do Senhor, que aguarda essa consolação de uma forma plena, de uma forma literal. Nós sabemos que hoje temos o consolo do Senhor. Isso ainda é parcial, mas vai haver um momento que o Senhor vai nos consolar plenamente, e Simeão, ele esperava isso, ele esperava ver a consolação de Israel, que era o próprio Cristo, e ele viu. E um fato interessante era que o Espírito Santo estava sobre ele. Então isso nos ensina que nós só podemos ter a capacidade de esperar essa consolação de Deus se o Espírito Santo estiver sobre nós. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa que o Consolador quer de nós, o Consolador quer que a gente entenda que a consolação dele vem também por meio das Escrituras. Nós vemos na palavra de Deus que Espírito de Deus e palavra estão sempre juntos, eles nunca estiveram separados, e nós de maneira nenhuma podemos separar. E aqui a Escritura diz que o consolo do Senhor se manifesta muitas das vezes através das Escrituras. Então nós nos perguntamos o que o Consolador quer de nós. Ele quer que a gente entenda que o consolo vem através das Escrituras. Por isso eu te convido, se dedique às Escrituras, se dedique a buscar nas Escrituras, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Quanto mais você se entregar a isso, quanto mais você lê, quanto mais você pedir para o Senhor abrir o seu coração, desvendar os seus olhos, falar ao seu coração, você vai experimentar cada vez mais o Senhor. Tem um verso que eu gosto muito que diz, desvenda os olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. E o meu desejo é que os olhos seus sejam desvendados para que você tenha desejo, fome e sede pelas Escrituras, porque através dela você pode ser consolado. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para a nossa exortação, foi escrito para o nosso consolo. Então nós nos perguntamos o que o Consolador quer de nós, e nós entendemos que o Consolador quer que a gente seja paciente na semelhança de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, em sua paciência. Nós também temos essa capacidade dada pelo Espírito do Senhor de sermos pacientes, de suportarmos como Ele suportou todas as coisas. A gente também tem essa capacidade de suportar, essa capacidade de resistir, ter realmente essa resiliência de como o Senhor fez, a gente também poder fazer nesse tempo. Nós temos essa dificuldade porque nesses dias que estamos acostumados com as coisas rápidas, estamos acostumados a ter tudo aquilo que nós queremos na hora que nós queremos, e então temos a dificuldade de entender que muitas das vezes nós precisamos aguardar. Como diz aquele verso da Escritura, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Então nós temos essa necessidade, e o Consolador quer que a gente espere com paciência nele, que a gente suporte tudo aquilo que for necessário para poder ser como Ele foi, semelhante ao nosso Senhor.
Outra coisa que o Consolador quer é que da mesma forma que nós somos contemplados com a sua consolação, como diz o verso aqui, da mesma forma que ele nos conforta em nossa tribulação, nós possamos agora, tendo esse consolo da parte dele, tendo esse alívio das nossas dores, tendo esse conforto, tendo esse refrigério que vem dele, que vem do alto, a gente possa agora devolver isso, dar isso a outras pessoas. Então, da mesma forma que nós estamos sendo consolados, nós temos a capacidade de consolar outras pessoas. E é isso que o Consolador quer de nós, que a gente console aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão precisando do consolo de Deus. Por fim, aqui a Escritura diz assim que o Consolador quer que a gente participe dos seus sofrimentos. E isso não é algo agradável, isso não é algo que nós gostamos muito. Quem aqui de nós gosta de sofrer? Na verdade, nós não gostamos de sofrer, nós evitamos a todo custo o sofrimento. Mas a Escritura diz que existe uma parcela de sofrimento que nós precisamos assumir. Há uma necessidade de abraçar o sofrimento necessário, nós precisamos abraçar para que a gente possa suportar e participar dos sofrimentos juntos com Jesus, para que a gente também possa ser participante da sua glória. Há um verso que diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória, que não dá nem para comparar. Então é nesse sentido que se nós formos participantes dos sofrimentos agora, nesse tempo presente com Jesus, nós também seremos participantes da sua consolação. No dia que o Senhor nos consolar plenamente, no dia que o Senhor nos redimir plenamente, nós também vamos participar dessa glória, porque fomos participantes do sofrimento. Isso não é algo fácil, não é algo agradável, mas nós podemos. Então aqui eu quero ir para a parte final do nosso estudo, para a conclusão do nosso estudo e poder aqui olhar junto com vocês para aquilo que o Senhor nos chama a atenção nesse final aqui do nosso momento, do nosso tempo precioso. Na conclusão, eu coloquei um verso lindo que resume tudo o que nós falamos aqui. Apocalipse 21:4 diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Esse é um verso que eu encontrei e que resume tudo aquilo que nós falamos a respeito do Senhor ser este Consolador. O Deus que vem ao nosso encontro para poder aliviar a nossa dor, para poder nos confortar, para poder trazer refrigério na nossa sequidão, em nossa necessidade e angústia. Então nós olhamos aqui para esse verso e vemos que há uma promessa de Deus. Então quando o Senhor vir com a sua completa consolação, os piores inimigos nossos, a morte, as coisas piores que existem nessa vida, o luto, o pranto e a dor, chegará ao fim, não haverá mais. Então o Deus Consolador veio nos consolar, confortar de todo desconforto que a mentira causou, refrigerar de toda a sequidão e aliviar para sempre toda a dor que o pecado gerou. O meu desejo é que essas palavras e esse breve estudo possa ter acrescentado na sua vida graça e conhecimento da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.